tenho uma palavra para você hoje, mas antes eu quero contar uma história. Eu gosto de contar história, né? Tem essa história, dizem que essa história é de 250 anos antes de Cristo, na China, né? Que o imperador chinês, eu não gravei direito lá, não sei o que, Ming, não sei o que, qual é o nome do imperador lá, mas dizem que o imperador morreu. E o seu filho, mais velho, ele iria assumir o trono, ele ia ser o imperador. Só que eles tinham como se fosse uma lei naquele reinado, que não levantava rei um príncipe solteiro. Ele teria que casar. Aquele rapaz, ele chegou e falou, não tenho ninguém que eu estou assim para casar, eu vou fazer uma competição no reino, né? E ele falou para trazerem as mulheres mais bonitas, mais sábias do reino, e elas vieram e ele julgou todas aquelas mulheres, e ele separou 10 mulheres. Interessante que entre as 10, tinha uma serva no império lá, no castelo, tinha uma serva que tinha uma filha bonita, mas era muito simples, eles eram pobres, né? E ela falou para a filha, vai lá e participa. A filha, né? A filha ficou assim, mas será que eu devo ir? Não, vai sim. E a filha, mesmo não tendo chance nenhuma, achava que não tinha chance nenhuma, ela falou, eu vou porque pelo menos eu fico perto dele. Porque ela era namorada desse príncipe, né? Ela gostava dele. E aí, essa menina, ela foi escolhida uma das 10. E ela ficou assim já, né? Uma das 10. O príncipe chega para essas 10 e fala assim, eu vou dar uma semente para cada uma de vocês. E vocês vão cultivar essa semente num vaso, e vocês vão me trazer daqui a 6 meses essa flor. E quem eu achar a flor mais bonita, eu vou nomear como a minha noiva. E aí, todas aquelas moças saíram com as suas sementes, né? Aquela menina não entendia nada de jardinagem, e ela começou a estudar jardinagem, adubo, ela pensou onde é que o sol é melhor da tarde e da manhã, qual a terra que eu tenho que botar, quanto eu tenho que botar água. Ela estudou, pegou sua semente, botou lá no vasinho e nada. Não nascia nada. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ela cuidava com muito carinho, mas não nasceu nada 6 meses. E ela ficou muito triste, né? E ela pensou até, a mãe dela falou, não, nem vai lá. Ela falou, não, eu vou lá, porque aí pelo menos eu fico mais um pouquinho perto, eu vejo ele de perto. E aí foram as 10 meninas. Quando chegaram as 10 moças lá, uma flor cada mais bonita que a outra, né? Uma branca, uma roxa, flores lindas, e ela com o vaso dela lá sem nenhuma flor. Aquele príncipe passava de um vaso para o outro, examinando as flores. Quando chegou nela, não tinha flor nenhuma. Ele falou, é com essa que eu vou casar. Todo mundo ficou espantado, né? Como assim ele escolher a flor, né? Porque ele tinha dado 10 sementes estéreis. Nenhuma delas poderiam frutificar. E a única que não frutificou era a dela, porque ela foi a única que não mentiu, que não trocou a semente. Interessante isso, né? Porque quando a gente fala da mentira, né? Ela foi escolhida porque ela falou a verdade. Quando a gente fala da mentira, quantas vezes a gente mente para nós mesmos? Hoje a palavra, eu quero falar sobre carne e espírito. Sobre a luta que nós temos contra a carne e a luta que nós temos para ser espirituais, para ter o Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Amém? Abra a tua Bíblia comigo lá em Romanos 8. Eu vou ler do verso 1 até o 14. A gente está Nós estamos no ano dos lugares altos, mas a nossa campanha é recomeço, né? É recomeçar, tempo para recomeçar, ou recomeço, agora eu não lembro direito. Mas, quando a gente pensa em recomeço, a gente tem que pensar em salvação, a gente tem que pensar em conversão. Hoje, a gente precisa muito falar, nós estamos num tempo que a gente tem que falar de conversão e de salvação, porque Jesus está às portas. A gente tem que falar mais sobre isso. Hoje, sabe, eu acho importante falar de prosperidade, eu acho importante falar de como ter vitória, eu acho importante todas as coisas. Mas hoje, mais do que nunca, temos que falar de salvação. Temos que falar de conversão. Romanos 8, do 1 ao 14, diz assim, ó. Eu vou lendo aqui, você vai trocando aí, tá, irmão?
Ó, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E o 14, pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, você não sabe como esse texto é importante, como esse Romanos 8 é importante. E dentro desse Romanos 8, o verso 1 é um verso muito conhecido, é um verso muito famoso, e a gente às vezes não lê todos os versículos, a gente lê um versículo só, mas tem um contexto, né? E o primeiro que é: não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, é um verso muito conhecido. E o que a gente ganha, né? O que a gente recebe com isso, né? A gente recebe o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Coloca para mim ali, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Hoje eu vou dar trabalho para você, irmão. Me perdoa. Diz assim, ó, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ele não considera mais os seus pecados. Ele não considera o que você viveu até hoje. Ele não olha para os seus pecados. Nós olhamos mais para os nossos pecados do que Deus olha para os nossos pecados. Nós nos preocupamos mais com culpa, com sentimento de não merecedores, do que Deus olha para os nossos pecados. Ele não olha, porque depois que você é perdoado, você é perdoado. Você tem que se sentir perdoado para você viver isso. Lá em 1 Pedro 2,24, ele diz que ele lançou os pecados sobre Cristo. Lá em Romanos 4, de 7 a 8, ele diz que ele apagou os nossos pecados, foram apagados. E no próprio Hebreus 8, no verso 2, diz que ele não se lembra mais. No 8:12, ele não se lembra mais. Deus não se lembra. Voltando lá no Romanos 8, coloca aí para mim, irmão, o verso 5, por favor. Diz assim, Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne se inclinarão para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Gente, eu não sei você, mas o tempo todo a carne quer nos levar para as coisas da carne. O tempo todo os sentimentos, os olhos, os desejos, eles querem que nós saiamos do Espírito. Existe uma luta interna dentro de nós, que é para ficarmos em Deus. Hoje, o maior risco para o cristão, talvez, não seja um pecado, uma coisa sair, eu vou sair, eu vou cheirar. Talvez não é isso. Talvez é uma coisa pequena. Eu lembro quando Ló
saiu de ficar junto de Abraão e ele foi montar a tenda dele perto de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele montou as tendas perto de Sodoma e Gomorra. Depois a Bíblia diz que ele andou mais perto de Sodoma e Gomorra. E quando você vê aquele momento que Deus destrói Sodoma e Gomorra, sabe onde é que estava Ló? Dentro de Sodoma e Gomorra, dentro da cidade. Então sabe o que acontece conosco? A gente abre algumas exceções, a gente se aproxima, a gente começa a armar nossa tenda perto de Sodoma e Gomorra. A gente começa a andar um pouco mais para perto de Sodoma e Gomorra. Agora, na época de carnaval, eu vejo muito isso. Existe uma tendência, né? Quando eu me converti há 24 anos atrás, né? Tenho 22 anos de Sara Nossa Terra. Quando eu me converti há 24 anos atrás, eu ouvia muitas pessoas falarem assim: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Tem hoje gente que fala isso, né? Sou católico não praticante. Hoje nós temos evangélicos não praticantes. Qual é o evangélico não praticante? Não é o evangélico que não vem na igreja, não. É o evangélico que não luta contra a carne, não luta contra o pecado. O evangélico que não luta contra a carne e contra o pecado, ele para mim é o evangélico não praticante. Porque não tem nada a ver com ir na missa ou ir na igreja evangélica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver como você conduz a sua vida. Amém? É dura essa palavra? Vocês queriam mais? Aleluia, vamos lá, vamos. Tá boa essa ou vocês querem que eu troque? Eu tenho outra aqui. Sabe o que acontece? Eu acho que às vezes a gente precisa tomar uma chacoalhada para a gente voltar para o Espírito. A gente precisa tomar uma chacoalhada para a gente pensar: meu Deus, existe morte e existe inferno. Desculpa, eu tenho que falar para você isso. Se a gente está pregando que Jesus está às portas, eu quero que você tenha certeza da tua salvação. Você sabe para onde você vai se você morrer hoje? E é difícil, não estou falando que é fácil. Essa luta da carne com o espírito, existe uma luta entre o velho eu e o novo eu. Eu estou falando de mim, eu não sei se você se encaixa nisso, mas existe uma luta entre o velho eu e o novo eu. Quando eu tenho uma dúvida, eu penso muito numa frase, né, que eu li num livro antigo, que diz assim: o que Jesus faria nessa circunstância, né? Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você usa isso como parâmetro, que você vai ver que você vai tomar boas escolhas. O que Jesus faria? Uma pessoa te afronta, uma pessoa te ofende, uma pessoa fala com você. O que o Ferretti faria? Eu dou o troco na hora. Sou neto de italiano, temperamento sanguíneo, colérico, sanguíneo e colérico, imagina. É sanguíneo com colérico? O que você acha, bispo? É na hora, né? A espada é o Pedro que corta a orelha. Que vai prender Jesus, corta a orelha. Isso é o que eu faria. Mas quando a pessoa fala comigo, eu tenho que ter um momento de reflexão, nem que seja segundos, para eu pensar o que Jesus faria. Eu tenho que me calar, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Eu tenho que, dentro de mim mesmo, começar uma luta dentro de mim interior. E eu estou falando isso num exemplo bobo, mas tem tantas coisas que a gente tem que fazer isso na nossa vida, para nós escolhermos as melhores escolhas, verdade? Existe uma luta, né? Coloca para mim ali Gálatas 5, 16. Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só até aqui. Olha que interessante, essa luta entre carne e espírito, ele está falando que se você se mantiver no espírito, você vai vencer essa luta. Mas como você se mantém no espírito? Você se mantém no espírito quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus. Quando você está com o ouvido aberto para você ouvir o Espírito Santo de Deus. Não é? E quando as nossas emoções, a nossa carne, ela tende a não nos deixar ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós temos, às vezes, que parar. Não é assim? Nós temos que parar e pensar. Em 1 João 2,6 está escrito assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só. Romanos 8, 26, 27 diz: o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu fico pensando numa história verídica, tá? Essa história, eu não li não, essa história é uma história que eu presenciei. Eu fui no banco, você já deve ter vivenciado isso também, você vai lembrar. Eu fui no banco, quando eu cheguei na agência bancária lá, eu entrei. Aí a pessoa lá que é o segurança falou assim: tem chave? A porta não abriu. Deu uma travadinha, sabe como é que é? Aí, tem chave no bolso? Eu tenho. Aí eu tirei a chave. Tem celular? Tenho. Aí eu tirei o celular. Tenta agora. Aí eu fui, a porta não abriu. Aí eu voltei. Cara, não sei mais aqui. Tá com a carteira? Tô. Será que tem moeda na carteira? Então, vamos tirar a carteira. Aí tirei a carteira. Aí passei. Aí, graças a Deus. Aí fui lá, peguei minha carteira, minha chave, meu celular, botei no bolso. Vi uma senhora logo depois de mim. E a mesma coisa, a porta travou. Ela foi e ele falou: a senhora bota o celular aqui? Ela botou, mas a porta não abriu. Ela botou a bolsa, a porta não abriu. Ela botou a carteira, não abriu. E ela começou a ficar muito nervosa. E ela ficou batendo na porta. Abre agora, eu tenho que entrar, meu filho. Eu tenho que entrar, meu gerente está esperando. Abre agora, por favor, abre. Você está me constrangendo. Começou a discutir ali com segurança, num nível muito alto, assim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu fiquei pensando, falo, não falo, tento defender o segurança, é o trabalho dele, né? A moça estava muito estressada, a senhora estava muito estressada. Aí teve aquele burburinho ali na frente, o gerente levantou, foi lá e falou assim: essa moça aí é minha cliente, eu conheço ela, deixa ela entrar por essa outra porta aqui. Abriu uma porta lateral e ela saiu daquela roleta e ela foi pela porta lateral e entrou. Esbravejando, murmurando, chateada, né? Entrou. E aí, quando eu vi essa cena, né, eu fiquei pensando assim: como é que vai ser quando Jesus voltar? Vai ter uma porta, vai ter muita gente esbravejando na porta, só que não vai ter gerente para salvar. Não vai ter como abrir essa porta. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que eu vou passar nessa porta? Será que quando eu chegar nessa porta vai bloquear a porta? E aí eu vou falar assim: não, Jesus, eu ganhei almas para Jesus. Não, eu já preguei o evangelho. Não, já ajudei pessoas, batizei tanta gente. Eu tinha já tive um monte de discípulos, Senhor. Mas só que se a porta abrir, não tem gerente para abrir. Então a salvação é uma coisa pessoal, independe do teu serviço em Deus. Você pode servir a Deus, mas você pode não estar no Espírito. E a palavra está dizendo que aquele que anda no Espírito, anda como Ele. Anda como Ele. Então o importante é você ser discípulo de Jesus. O importante é você ver como Jesus viveu. O que Jesus faz. O que Ele fala. E você se tornar um discípulo de Jesus. Se você for um discípulo de Jesus, você não vai precisar tirar nada do bolso, você vai passar direto na porta. Porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo, o pecado estava tudo no madeiro, foi tudo colocado na cruz. Então, quando você chegar na porta, sabe o que vai acontecer? O porteiro ele não vai olhar para você, ele vai olhar para Jesus. Amém. Jesus vai estar segurando a porta assim, ó, esse aqui pode entrar, esse aqui está comigo, pode entrar.
Porque o porteiro vai procurar pecado, mas quando ele olhar, ele não vai olhar para você, ele vai olhar para Jesus. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Não tem negro, não tem branco, não tem japonês, lá no céu todo mundo é vermelho. Porque o sangue de Jesus, quando a pessoa olha, quando Deus olhar, Deus vai falar, não, esse aí está ensanguentado, pode entrar. Porque o sangue que foi derramado por mim e por você. Amém? Em Gálatas 5:1 está escrito assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecer firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Ontem eu ouvi uma palavra de um pastor, né, que a gente foi num evangelismo de motociclistas, né? E aquele pastor estava contando que ele serviu a Deus, ele andava com Deus. E teve um certo momento que ele começou a beber muito e ele se perdeu. E ele pulou fora, saiu fora, foi para o mundo. E ele falou que ele chegou a quase morrer e ele foi internado. Ele teve uma overdose de drogas. Imagina um cara que estava servindo a Deus, que estava pregando o evangelho, chegou e voltou num ponto de usar drogas de novo, né? E ele falou que ele estava no hospital prestes a morrer. E lá, naquele momento, a esposa dele orando por ele, né? A esposa não se desviou, a esposa orando. Naquele momento ele percebeu que ele tinha perdido a salvação. Naquele momento, na beira da sua morte. E ele se arrependeu, e ele se ajoelhou, e Deus recebeu ele de novo. Sabe o que acontece? A gente, é muito mais perigoso do que a gente viver um evangelho raso, um evangelho que a gente divide o santo com a carne, com o pecado, como se fosse mais leve, é a gente, de repente, ir para o mundo e a gente voltar. E a gente aceitar e a gente se converter novamente. Deus espera que você se converta novamente. É muito perigoso você começar a você colocar sua tenda perto de Sodoma e Gomorra. E você abre concessões, pequenas concessões. Quando Deus libera uma palavra assim, dura para falar, Ele falou comigo isso, e Ele falou sobre algumas concessões que talvez eu esteja fazendo. Algumas concessões, algumas palavras que a gente fala, algumas coisas que a gente faz, alguns pensamentos. E voltar para o caminho do Evangelho é você voltar para o Espírito. Amém? Quais são as mentiras de Satanás, né? Eu fico, pastor, mas isso tudo que o senhor está falando aí, quais são as mentiras? Primeira mentira, isso é impossível. Ninguém vive a santidade. Ele fala para vocês, isso é impossível. As pessoas que falam isso, elas também têm os seus pecados, elas também não buscam essa santidade toda. Isso é utópico. Isso é uma mentira de Satanás. Você tem que buscar santidade todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Na internet, então, você tem que tomar muito cuidado com a internet. Instagram, Facebook. Mentira ou verdade que eu estou falando? Minha filha falou para mim que tem um tal de TikTok, né? TikTok eu não tenho, não. Mas falou que é um perigo o TikTok, né? Que o TikTok, cada 10 coisinhas que você passa, 9 é pornografia, 9 são pessoas se oferecendo. Não sei se é verdade, é exagero, né? Então a gente tem que buscar santidade todo dia, porque todo dia nós somos atacados na nossa santidade. Segunda mentira, olha para você. Você não consegue. Olha o que você fez. Por que ele fala isso? Para te trazer culpa. Para você falar assim, não, realmente eu não sou digno. E tem uma verdade para te falar, realmente você não é digno, eu também não sou digno. Mas Jesus, Ele nos escolheu. Deus, Ele morreu por nós. Então isso é uma mentira. Você não é digno. Se conserta com Deus agora. Não perde tempo. Né? A gente tem outra mentira, vai ter tempo. Deixa para depois. Eu vou buscar essa santidade. Eu vou buscar essa presença de Deus. Eu vou buscar andar no Espírito. Mas agora não. Daqui a pouco. Eu lembro que teve uma praga no Egito, né? Acho que as rãs, né? As rãs. Teve uma praga no Egito que Moisés chegou e falou assim para o faraó, né? Você quer que eu ore a Deus para Deus tirar a praga? Sabe o que o faraó falou? Amanhã. Ora amanhã. Deixa as rãs mais um pouquinho aqui.
dentro das casas. Deixa mais essa podridão um pouquinho aqui, que amanhã, pede para tirar amanhã. E sabe o que acontece? No reino de Deus, é o hoje. Você tem que se consertar hoje, você tem que buscar a santidade hoje. Você tem que falar, olha, essa palavra não foi fácil de engolir hoje, mas eu vou fazer uma autoanálise da minha vida e vou ver o que eu posso melhorar para me aproximar mais de Deus. O que eu posso melhorar para eu ser mais espiritual? O que eu posso melhorar para poder eu ser mais parecido com Cristo? Esse é o objetivo. O que eu posso melhorar? É uma autoanálise. Quarta é assim, eu vou me expor, vão saber quem eu sou e a minha reputação. Não, porque você não precisa se expor para ninguém. Você pode fazer um acerto com Deus. Deus está com os ouvidos abertos para você. Eu sei que é uma palavra difícil de pregar, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus falou tanto comigo esse final de semana, essa semana do carnaval, né? E eu fiquei pensando assim, Senhor, onde eu quero estar? Onde eu quero estar quando você voltar? A palavra de Deus diz que 2 vão estar no campo. Um vai ser levado e o outro não. Não é? Então, o local, não estou falando que é para você ir lá para o samba não, tá, querido? Mas o local é menos importante do que o que está dentro de você. Ele está querendo falar, quando ele fala que 2 estão trabalhando no mesmo local, e um vai e o outro não. Então é mais importante o que está dentro de você do que o que é externo. A gente hoje se preocupa muito com o externo, a gente se preocupa muito com o que a gente vai parecer. Mas essa palavra não é para a gente entender, eu tenho que mudar o meu jeito de ser, eu tenho que mudar a minha roupa, essa palavra não é para isso, essa palavra é para você entender quem você tem que ser aqui dentro. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você, chamar o pessoal do louvor. Quero deixar alguns minutos para nós orarmos aqui enquanto toco o louvor, para você poder fazer uma introspecção, você pensar. A cruz é isso, a cruz é, Ele levou os nossos pecados. Quando você mantém os seus pecados como o bichinho de estimação seu, você não crava eles na cruz. A cruz está disponível para você pegar os seus pecados, você pegar a carne e você crucificar junto com Cristo. Então a cruz, ela está disponível. Deus, ele já fez o passo dele no milagre. Quando a gente pensa a parte de Deus, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, tem a nossa parte. Ele já fez a parte dele. Ele já deu um passo em direção ao homem. Ele já fez um sacrifício que substitui o sacrifício que eu e você teríamos que ter. Ele já deu um passo em direção a você. Agora você tem que dar um passo em direção a essa salvação. Você tem que dar um passo em direção a essa santificação. E não é fácil. Não é fácil. Eu também vivo no mundo. Eu tenho empresa, lido com muitas pessoas, lido com cliente. Tem uns que eu tenho vontade de pegar o pescoço assim. Funcionário que falta, que se atrasa. Falta num dia, chega atrasado no outro e depois pede um vale. Aí eu marco com o cliente, aí o cara não vai, eu tenho que arrumar outra pessoa para ir. Depois tem que perdoar. A família, problema de família. Tem que lidar com família, família da esposa. Agora com nora, com genro. O tempo todo a carne está militando contra o espírito, irmão. Se você não quer militar a carne contra o espírito, vai viver na floresta como um ermitão. Para relacionar com as pessoas é o tempo todo. E o tempo todo a gente tem que fazer escolhas.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo hoje. O que talvez você esteja colocando no teu coração que não agrada a Ele? Tem um espaço dentro de você que Deus tem que preencher. Quando você tem algumas coisas que preenchem o espaço, Deus não tem como preencher tudo. Começa a conversar com Deus. O que você acha que você tem que melhorar? E se você não identificar nada, eu não tenho nada, eu estou tão bem. Então você começa a pesquisar sobre orgulho dentro de você. Porque se você não tem nada para você melhorar, para ficar como Jesus, você é Jesus, né? Então começa a colocar isso dentro do teu coração. Senhor, será que eu tenho que mudar meu palavreado? Será que eu tenho que mudar o meu jeito que eu reajo às coisas? Será que eu tenho que tratar o meu marido, a minha esposa diferente? Será que eu tenho que tratar dos meus negócios diferentes? Será que eu tenho que tratar melhor as pessoas? Será que eu tenho que tomar cuidado com meus olhos e com meus ouvidos, com coisas que me atraem, que me afastam de Ti e não me aproximam de Ti? Será que eu tenho que aprender a calar minha boca, parar de murmurar, de reclamar, de apontar, de julgar? Eu tenho que aprender a julgar a mim mesmo e não os outros. Vamos cantar esse louvor. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, aleluia. Enche-nos de ti, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor, enche-nos de ti. Senhor, enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito, que não haja mais espaço para o pecado, não haja mais espaço para os desejos da nossa carne, mas que nós possamos fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem governar sobre a nossa vida, Senhor. Vem governar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu contar mais uma pequena história para você. Rápida. Uma vez uma família tinha um terreno muito grande, um sítio muito grande, uma fazenda, né? E nessa fazenda, eles quiseram vender essa fazenda, eles queriam vender a fazenda. E o homem foi comprar a fazenda. Só que no meio da fazenda tinha uma árvore muito antiga. E essa árvore representava muito para a família, mas a árvore ficava no meio da fazenda. Aquela família falou: olha, a gente vende para você a fazenda, mas a gente quer ter acesso a essa árvore. A gente quer botar em contrato da venda que a gente tem que ter acesso a essa árvore. Então eles construíram uma pequena estrada que vinha por fora da fazenda e depois ela entrava dentro da fazenda e ia lá dentro da árvore. E eles cercaram para que essa árvore tivesse acesso para essa outra família. E eles venderam. O que aconteceu? Aconteceu que essa nova família foi passando as gerações e eles não entendiam que eles não podiam construir, eles não podiam usufruir da fazenda para gado, eles não podiam plantar, eles não podiam fazer muita coisa, porque no meio dessa fazenda tinha uma pequena propriedade que era de outras pessoas. Eles tiveram muita dificuldade e aquela terra ficou improdutiva. Sabe o que acontece? Quando a gente se converte, a gente começa a andar com Deus, a gente começa a querer ser espiritual, a gente sente o Espírito, e a gente fala: eu quero me aproximar mais de Ti, Senhor. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Eu quero que a minha vida dê certo, eu quero que o meu casamento dê certo. Eu quero, Senhor, eu quero ser uma pessoa de Deus, que fala com as pessoas, que ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. Eu quero tudo isso, mas eu quero que deixe um pecado, um pecadinho, isso aqui, essa coisinha aqui, esse meu desejo aqui, isso aqui que não Te agrada no meio da minha vida. Mas não tem problema, eu faço uma pequena estrada. Deus nunca vai ter como fazer uma construção linda nesse terreno. Deus nunca vai poder construir nesse terreno, porque tem um pedacinho
pedacinho lá que não é dele. Eu queria orar mais uma vez com você. E eu queria que você pensasse: isso aqui me afasta de Deus. Tanta coisa me aproxima de Deus. Tanta coisa, tantas pessoas que estão andando comigo agora me aproximam de Deus. Talvez essa pessoa aqui, ela me afasta de Deus. Talvez esse jeito aqui, isso aqui que eu faço me afasta de Deus. Como é que eu vou arrancar isso para que Deus seja tudo na minha vida? É isso. Coloca a mão no teu coração. Senhor, traz uma revelação. Traz uma palavra rema. Traz, Senhor, um entendimento. Traz a memória. Oh, Deus, em nome de Jesus. Senhor, mostra-nos um caminho para resolvermos isso. Mostra-nos uma direção. Senhor, se nós tivermos que jejuar por isso, se nós tivermos que nos abster, se nós tivermos que mudar até o local onde a gente anda. Senhor, se a gente tiver que abrir mão de relacionamentos, de amigos, ajuda-nos, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é o ajudador, é o consolador. Espírito Santo de Deus, começa a nos mostrar uma direção, uma revelação. Nos dá entendimento. Em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, eu oro para que seja ministrado força nesses dias. Seja guardado, que toda tentação seja agora paralisado, toda guerra nos céus, com a autoridade do nome de Jesus, a autoridade que sai desse púlpito aqui agora. Eu quero declarar que seja paralisado todo ataque demoníaco na vida das pessoas. Seja agora paralisado, Senhor, tudo que vem externo, toda opressão externa. Oh Deus, palavras são quebradas, algemas são quebradas, desligadas, correntes são quebradas, para que haja total libertação do teu povo, para a liberdade que tu nos chamaste, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós cravamos na cruz tudo aquilo que nos afasta de ti, porque nós queremos ser totalmente teus. Em nome de Jesus. Mais uma vez esse refrão. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me, deixe até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita experiência com Deus. Essa semana você vai ouvir o Espírito Santo. Em nome de Jesus, você vai se alegrar em Deus, você vai adorar e você vai sentir sua presença. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, você vai ter uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Em todos os sentidos, de amizade, de relacionamentos, financeira, emocional, a sua colheita vai ser sobrenatural. O Espírito Santo está guardando a tua vida, está te consolando. Você está submerso no sangue de Cristo. O inimigo não pode te ver, não pode sentir o teu cheiro, porque a tua família, a tua presença vai ser guardada por Ele.
debaixo dos rios de Deus. Vai em paz, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe.